Graça e paz, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Estamos aí para mais um dia, mais uma leitura. Hoje a gente vai ler primeiro Crônicas, capítulo 25 e 26 e Eclesiastes 9. Essa leitura eu já tinha gravado e foi uma leitura longa, porque eu fiz bastante comentário. Eu não sei se hoje eu vou conseguir fazer tantos comentários, mas que Deus me ajude. Essa eu acho que é a segunda vez em todo esse percurso que eu preciso regravar uma leitura. E é um trabalho assim difícil, particularmente regravar, porque dá um desânimo em relação àquilo que foi feito, né? É difícil reproduzir exatamente aquilo que já foi feito, que já foi compartilhado, foi tentado gravar e não deu certo, né? Meu computador tá me dando esse trabalhinho. Espero em Deus um dia poder trocar, né? Ou mandar consertar direitinho para poder ficar tranquilo em relação à questão da bateria. Mas muito bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse tempo de leitura da Tua Palavra que o Senhor nos dá. Essa semana está se iniciando e a gente, ó Deus, quer rogar as Tuas bênçãos. Ministra, Deus, ao nosso coração por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Então, eu vou resumir aqui a minha ponderação e depois eu vou ler até o final, tá? Nós vemos aqui a questão dos cantores, e toda igreja tem, né? Tem os cantores. E nós observamos aqui um volume muito grande. Há um momento em que nós vamos perceber que há 24 turnos que são organizados para os cantores, né? Lembrando que o livro de Crônicas procura estabelecer uma memória para o povo pós-exílio, pós-exílico, né? Depois, o pessoal que veio depois do exílio, a respeito daquilo que foi anteriormente vivido, experimentado na formação do povo de Israel, sob a liderança de Davi, e toda a providência que Davi realizou para que o templo fosse construído e toda a organização cerimonial, cultica, os sacrifícios, a ordem dos porteiros, enfim, todos os detalhes fossem organizados para que quando o templo fosse construído, tudo tivesse de acordo, tudo tivesse no seu devido lugar. E aqui nesse capítulo nós vamos ver a função dos cantores. Tem uma função muito importante. E a igreja, até hoje, né, a igreja de hoje também conta com cantores. Algumas igrejas em maior número, outras em outro número. Na igreja onde eu sou pastor, quando um falta, faz uma falta enorme. Mas em outras igrejas, quando um falta, quase que não faz tanta diferença, porque há tantos que podem substituir, né? A igreja que eu comecei a minha caminhada, né, em PPG, lá eles devem ter uns 3, 4 grupos que se revezam, né, que fazem escalas, assim como aqui nesse texto bíblico. Já na igreja onde eu sou pastor não tem escala nenhuma. A gente está ali sempre todo mundo junto, né, porque só tem um para fazer cada coisa. Quando um falta, acaba sobrecarregando os demais, ficando até defasado o cântico. Vamos continuar? Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir, Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas
promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigirem o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Só um instante. O número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Olha a quantidade, né? Lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. Olha o detalhe do versículo 7. Eles eram instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres. Eu lembro de ter, na primeira gravação dessa leitura, feito menção a isso, né? Que eu percebo que muitas igrejas colocam no grupo de louvor aqueles que têm maior interesse pela música, mas nem sempre aqueles que são bem preparados. E nem sempre são pessoas, irmãos, que se dedicam no estudo daquele instrumento, no estudo do canto. Principalmente o canto, eu vejo relativamente comum pessoas que cantam, mas não estudam o canto. Então aqui nós vemos que eles eram instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eles tinham alta capacitação musical. Então fica aqui a dica para os irmãos estudarem música, treinarem, se especializarem naquilo que estão fazendo, para que possam servir ao Senhor e à igreja de um modo adequado. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José, a segunda para Gedalias, que com seus irmãos e os seus filhos eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Metanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para Azabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. 13ª para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Maziote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romante e Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Olha quanta gente, em 24 turnos, 24 grupos de louvor em Israel para poderem executar o cântico do Senhor, né? Que bênção. Muito bem, agora a portaria. Aqui eu também compartilhei um pouquinho, compartilho com vocês, né, o desafio que a gente tem em relação à portaria, à recepção da igreja. Essa organização é tão difícil, às vezes a gente tem dificuldade em encontrar homens para atender a esse chamado. Hoje Deus tem abençoado, a gente já tem tido mais irmãos, mas tem igrejas que tem muita gente para trabalhar, tem outras que tem bem menos pessoas, mas a gente vê que é um trabalho fundamental na adoração do Senhor, essa questão dos porteiros, as pessoas que estão ali na recepção, as pessoas que estão ali organizando o fluxo de pessoas, organizando, enfim, toda a parte do culto, né? Vamos à leitura. Capítulo 26. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf.
Os filhos de Mesalemias foram Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozadab, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Versículo 6. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otini, Rafael, Obed, Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram os filhos de Obed-edom, ele, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos, olha só que interessante, em versículo 8, né? Homens capazes e robustos para o serviço. Gente forte, que estava ali, né? Para ter uma presença de segurança, né? Os filhos e os irmãos de Meselemias. Esse eu acho que é o nome mais difícil aqui para mim ler, viu? Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, e Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda, para servirem com seus irmãos na casa do Senhor. Para cada portão, fizeram um sorteio para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu por sorteio a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente. Ele saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a guarda do lado do sul, e a seus filhos a guarda da casa de depósitos. A Supim e Oz, a guarda do oeste, junto ao portão de Salequete, na estrada que sobe. Uma guarda ficava ao lado de outra guarda. A leste estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa dos depósitos 2 num lugar e 2 no outro. No átrio, a oeste, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio, e são estes os turnos dos porteiros dos filhos dos Coraitas e dos filhos de Merari. Também tinha o guarda dos tesouros, tinha a tesouraria. Tinha o grupo de louvor, tinha a equipe de recepção e tinha também a tesouraria. Vamos lá. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. As pessoas, por ignorância, eu já mencionei isso, pensam às vezes que levitas são os músicos. Não. No contexto do povo de Deus, os levitas eram trabalhadores do serviço ao Senhor em várias áreas, no canto, na portaria, na tesouraria, na manutenção das coisas, na cerimônia, né? Tinham os sacerdotes especificamente, que eram da tribo de Levi, mais especificamente vindos ali da genealogia de Arão, que atuavam diretamente nos sacrifícios. Então os levitas, eles cumpriam uma tarefa contínua, né? na adoração do povo de Deus. Basicamente hoje os diáconos seriam levitas, né? O pessoal que trabalha no grupo de louvor e tantos outros que estão ali na equipe de recepção seriam equivalentes aí ao serviço dos levitas no templo e antes disso no tabernáculo. Onde eu parei? Acho que foi só o 20 que eu li, né? Então outros levitas tinham encargo do tesouro da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos gersonitas, pertencentes a Ladã e chefes da família da família de Gerson, Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão, estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros.
Seus irmãos, de Eliezer, foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e os seus irmãos tinham a seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos da guerra, dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tinham também a seu encargo tudo o que havia sido dedicado por Moisés, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia. Tudo o que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Tinham também os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Então veja, ainda dentro dos levitas, esses que são os oficiais e juízes também. Veja, uma nova função aqui. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão, para o oeste, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi e se acharam entre eles homens valentes de Jazer de Gileade, em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os negócios de Deus, para todos os negócios do rei. Só uma coisa, talvez eu tenha me enganado aqui em relação a esses oficiais e juízes serem levitas. Eu agora fiquei um pouco na dúvida. Mas aqui são como que ministros de Davi, na liderança do povo que ficava para além do Jordão, a tribo ali do pessoal a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que ficou do lado direito ali da leste do Rio Jordão. Então Davi estava um pouco mais distante desse pessoal, então ele colocou esses homens aí para cuidar dos negócios naquela região. Bom, agora vamos para Eclesiastes capítulo 9. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, essa convicção, essa percepção de Salomão, do escritor de Eclesiastes, é de que não há uma lógica em relação ao fim. A gente sabe que aqueles que temem ao Senhor são abençoados, mas não necessariamente de forma material. O livro de Eclesiastes nos mostra, olha, uma vida adequada, uma vida correta, nem sempre garante uma prosperidade. Há sábios que são pobres, né? Há pessoas de muita dignidade, de muita honra, mas que acabam tendo o mesmo fim que os ímpios. Então, não há como saber, ninguém sabe o que vai acontecer. Versículo 2: tudo acontece igualmente a todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. De fato, né, um assaltante, um criminoso pode morrer baleado? Pode. E alguém que teme a Deus e procura viver uma vida correta pode morrer baleado? Também. Então não tem nada que garante, né, uma isenção de problemas nesse sentido, de um término de vida trágico. Versículo 3: este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade.
está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Então ele está dizendo, olha, diante do fato de que o nosso fim é incerto, aproveitemos o nosso presente. Às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa segurança e com a nossa saúde, mas a gente não tem como dominar o futuro, né? Tem pessoas muito criteriosas em relação, por exemplo, à alimentação. Não comem açúcar em hipótese alguma, são regrados em relação ao consumo de refrigerante e outras coisas. E essas pessoas às vezes acabam, por incrível que possa parecer, desenvolvendo diabetes, por exemplo. Então, assim, é lógico que a gente não deve fazer o exagerado de nenhuma substância, o consumo, uma vida dissoluta, em nenhum sentido. Mas o cuidado exagerado, uma ansiedade, uma preocupação exagerada com essas coisas não vai mudar o nosso futuro. Não vai mudar a maneira como nós vamos morrer. Deus pode fazer como quiser. A gente pode morrer de doenças improváveis ou de uma forma trágica. O que a gente precisa se preocupar então? É desfrutar daquilo que Deus tem nos dado com alegria, né? Não precisamos esbanjar, porque senão não vai ter para amanhã também. A gente tem que ter administrar essa questão, ter cuidado. A Bíblia dá várias instruções nesse sentido, né? Mas a gente pode se alegrar com as coisas que nós temos, com o fruto das nossas mãos. Aquilo que Deus tem nos dado é porque Ele tem nos abençoado, né? Versículo 8, que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então você tem uma vida correta, você seja ungido e consagrado ao Senhor. Nesse sentido e dessa maneira, versículo 9, aproveite a vida. Aproveite a vida com a mulher que você ama, no caso dos homens. No caso das mulheres, aproveite a vida com seus maridos. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque essa é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Essa é outra questão. Às vezes a gente fica muito preocupado. Nossa, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Eu preciso fazer uma graduação. Nossa, vai ser muito difícil. Eu preciso fazer um curso. Preciso ler um livro. Nossa, eu não vou conseguir. Calma. Tudo que vier às suas mãos para fazer, versículo 10, faça-o conforme as suas forças. Não tome sobre você um peso de responsabilidade além do que você consegue fazer. E tenha clareza e tranquilidade em relação a essas limitações, né? Em algum momento você não se vê qualificado para aquilo, não se sinta envergonhado de abrir mão ou de confessar, olha, eu não me sinto adequado para aquilo ali. Então, chegou nas suas mãos, faz conforme as tuas forças. Não é possível fazer, então caminha para desenvolver outra atividade, né? Então, mas trabalha, não para, esse é o ponto. Não para. Por quê? Continuação do versículo 10. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a hora de trabalhar é agora. É agora, não para. Não para. Se você não realiza nada, se você não tem projetos, se você não busca conhecimento, você está vivendo uma vida de um morto. É como se você estivesse morto. Então a vida humana bem vivida envolve trabalho, desenvolvimento, atividade. Versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão. Olha só, às vezes o filósofo, o teólogo, o professor, aquele que trabalha com conhecimento,
pobre. É pobre. Não tem nem pão às vezes. Quer dizer, o que é mais valorizado no nosso mundo? Hoje, mais valorizado é o jogador de futebol que levou uma vida escolar de qualquer jeito, sem compromisso algum, do que um professor que dia a dia trabalha além do que é pago para trabalhar. Porque a maioria dos professores ganham por hora aula, um valor que corresponde, por exemplo, a 45 minutos, a uma hora, mas além desse tempo, ele tem que estudar para preparar suas aulas, ele tem que preparar as aulas, que é diferente de estudar para preparar as aulas, ele tem que preparar atividades para os alunos fazerem, provas, avaliações, ele tem que gastar tempo corrigindo essas avaliações, ele tem que gastar tempo fazendo e organizando o seu diário de classe. Quer dizer, os sábios nem sempre têm pão, não ganham o suficiente ou adequadamente para aquilo que realizam. E nesse mundo é assim. Quem é bom nem sempre é valorizado. Quem é rápido nem sempre ganha a corrida. Os mais fortes nem sempre vencem a batalha. É uma incoerência, de fato. É isso que nós vemos. Que os prudentes nem sempre têm riqueza. Às vezes a pessoa ela tem um bom domínio do seu consumo, mas ela nunca vai se tornar rica. Que os inteligentes nem sempre são honrados. Às vezes quem é honrado é um estúpido. Quem chega nos mais altos patamares da presidência da República ultimamente são as pessoas menos dignas, menos inteligentes, mas são honrados, são amados, são queridos. Mas que tudo depende do tempo e do acaso. Versículo 12. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre elas. Então, todos nós, independente do que somos, de como vivemos, do nosso temor de Deus ou não, nós somos como que peixes que a qualquer momento podem ser apanhados ou por uma rede, ou como pássaros que podem ser repentinamente pegos por uma armadilha. Essa é a nossa vida. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Quer dizer, ele era pobre, ele era inteligente, ele era sábio, ele poderia ter negociado, ele poderia ter levado com um argumento o seu inimigo a desistir daquela guerra, mas ninguém se lembrou daquele homem que poderia tanto ajudar. Então, versículo 16, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, porque aquele homem poderia ter impedido a guerra com a sua sabedoria, com a sua inteligência. Então a sabedoria e a inteligência é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Pois é, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Muito bem, meus queridos, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.